Amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Vamos então para mais um ensinamento. E hoje virá através de José Carlos de Luca, que vai interpretar uma mensagem de Emmanuel. Emmanuel nos diz assim: quando as crises te visitem ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito, tanto quanto é natural reflitas no impositivo de burilamento espiritual, com que somos defrontados. Entretanto, pensa igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos, se nos decidimos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Essa colocação de Emmanuel, fantástica, que requer profunda reflexão de nossa parte. Vou repetir bem devagar, para que todas essas considerações penetrem no íntimo do nosso mais íntimo. Ele nos diz assim: quando as crises te visitem diante dos problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito. Tá vendo? Então, quando estivermos passando por uma crise, seja ela qual for, financeira, de saúde, de relacionamento, não é? Enfim, seja qual seja a crise, nós temos que analisar profundamente a lei de causa e efeito, entendendo que nada acontece por acaso. Já começa daí seu raciocínio. Ele continua: tanto quanto é natural, reflitas no impositivo de burilamento espiritual. Então, nós temos que refletir também sobre a necessidade do nosso burilamento espiritual, ou seja, da nossa evangelização, da nossa cristianização, da nossa educação, da nossa civilização. Eis aí a reflexão, é essa. Aí ele continua: com que somos defrontados, entretanto, pensa igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos. Então, diante das crises, a gente também tem que pensar na lei de renovação, entendendo que aquela crise que nós estamos passando vai nos trazer experiência e aprendizado. E isso evidencia claramente que é um progresso, que é uma evolução, que é um mal necessário. Por quê? Porque foi a forma que nós escolhemos para progredir, para evoluir espiritualmente, através das crises. Porque se tivéssemos escolhido evoluir, crescer pelo amor, ou seja, deixando de ser negligente perante as leis de Deus, né, sem infringi-las, aí não haveria tanta crise assim. E ele continua, não é? Capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos, se nos decidimos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Então, ele está dizendo que nós temos que decidir a aceitar construtivamente as experiências que nos façam precisas. Não fugir, não bater de frente, não cair, não se prostrar, não ficar com depressão diante das crises que aconteçam em nossas vidas. Mas, pelo contrário, entrarmos numa profunda reflexão para descobrir o porquê, ou seja, por que não, o para quê que Deus permitiu que nós passássemos por aquela crise. Em cima dessas colocações de Emmanuel, vem o autor aqui, José Carlos de Luca, que nos diz o seguinte: ninguém existe na Terra que não esteja enfrentando algum tipo de crise. Olha o que ele fala: ninguém na Terra. Não existe ninguém na Terra que não esteja enfrentando algum tipo de crise. Nosso planeta não é uma estação de férias. Nosso planeta não é uma estação de férias. Mas é um campo de experiência, em que nossa evolução espiritual vai sendo construída paulatinamente. Por isso, a vida vai passando por várias metamorfoses, todas elas acompanhadas das dores do parto,
sem as quais dificilmente mudamos nossa visão das coisas, nossos hábitos nocivos, nossos conceitos já ultrapassados, nossa maneira de viver incompatível com a felicidade que tanto aspiramos. A nossa maneira de viver é incompatível com a felicidade que nós tanto almejamos e aspiramos. Por quê? Porque nós fazemos escolhas equivocadas. Nós achamos que aquele caminho que estamos seguindo é o caminho que vai nos levar para a felicidade, e não é. Porque, geralmente, via de regra, a gente escolhe o caminho das coisas materiais, achando que as coisas materiais vai nos proporcionar uma felicidade efetiva, e não vai. É apenas uma alegria, é momentânea, tem prazo de validade. Aí é que está. Aí ele continua. Isso explica, então, a razão das nossas crises. Olha aí a razão das nossas crises, tá vendo? Eis aí a razão de nossas crises. Eu vou repetir aqui, ó. Por isso a vida vai passando por várias metamorfoses, todas elas acompanhadas das dores do parto, sem as quais dificilmente mudamos nossa visão das coisas, dos nossos hábitos nocivos, dos nossos conceitos ultrapassados, das nossas maneiras de viver incompatível com a felicidade que tanto aspiramos. Isso explica a razão das nossas crises. Encruzilhadas evolutivas em que o homem velho é chamada da passagem a um homem novo. Então, quando nós estamos passando por uma crise, deve ser entendida, se é que podemos nos expressar assim, como mal necessário, porque é importante que o homem velho já ultrapassado, a mulher velha já ultrapassada, tem que ficar na sua época. Hoje a época é do homem novo. Hoje a época é de novos hábitos, de novos pensamentos, de novos sentimentos, de progresso e de evolução. Por exemplo, digamos que no passado, quando nós éramos ofendidos, ultrajados, destratados, nós respondíamos e revidávamos à mesma altura. Mas isso são atitudes e hábitos da mulher velha, do homem velho do passado. Hoje é o homem novo que tem que falar mais alto. Hoje é o homem novo que tem que surgir em nós uma nova personalidade. Esse é o novo paradigma da nossa transformação moral, adquirindo novos hábitos, hábitos civilizados. O que é um hábito civilizado? É não se melindrar por nada. Não devemos nos melindrar por nada, nos sentirmos ultrajados e ofendidos. Porque quem ama, esquece. Quem ama, não se melindra. Quem ama, não liga. Quem ama, deixa pra lá. Quem ama, não se ofende. Quem ama, ora. Quem ama, entende. Quem ama é complacente, transigente e tolerante. Quem ama, usa da alteridade. Quem ama, ora e ajuda aqueles que nos ofendem e que nos prejudicam, entendendo que aquele irmão que está fazendo isso conosco, ou aquele parente, está fazendo isso porque está passando por uma gravíssima enfermidade, pior que o câncer. É tão pior que o câncer que o próprio câncer surge daí. Dessas imperfeições das pessoas que nos prejudicam. Então, ela própria, pelo fato de estar, de se encontrar assim, é digna de piedade, de compaixão e de ajuda, que é o que nós devemos fazer. Nos compadecer dessas pessoas que nos prejudicam e ajudá-las dentro de nossas possibilidades, dentro de nossas orações, da nossa complacência e da nossa transigência. Essa é a atitude verdadeira do verdadeiro cristão, de uma pessoa civilizada. Uma pessoa que tem que aprender a dar outra face, entendendo que o outro nos prejudica, porque está doente, está enfermo.
necessitado do nosso silêncio, da nossa resignação, da nossa paciência. Essa é a atitude do homem e da mulher civilizada. Esse deve ser o homem novo, a mulher nova. Uma mulher civilizada, um homem civilizado, que entende a agonia e a angústia daquelas pessoas que nos distratam, que nos maltratam, que nos ofendem, que nos prejudicam, que faz isso porque está muito enferma, com gravíssimas patologias na sua alma. E nós não podemos nos irritar, ofender ou brigar com essas pessoas, porque aí vai se nivelar. Eu não serei diferente daquela pessoa. Se eu estou brigando com ela, então não há diferença aí. Nós estamos em igualdade de condições, né? Nivelados por baixo. Para mostrarmos uma certa superioridade, essa superioridade tem que ser uma superioridade moral. Calando, silenciando, entendendo, orando, ajudando e perdoando. Eis aí a diferença. Afinal, todos nós, sem exceção, estamos aqui na Terra para realizar esse trabalho do meu eu, da minha personalidade. Todos nós estamos aqui especificamente para a nossa evangelização, cristianização, evolução, educação de nossa personalidade. Nos tornarmos melhores conosco mesmo, com a nossa educação, com a nossa transformação moral. Esse é o nosso trabalho. Ninguém veio para a Terra fazer outra coisa, não. O trabalho é esse. Temos que marcar presença na Terra. Como é que a gente marca a nossa presença na Terra? Praticando o bem para nós mesmos. Como? Através dos esforços que todos nós temos que fazer para realizar a verdadeira finalidade de nossa existência aqui na Terra, que é a nossa transformação moral. Isso só será possível quando eu me deparar com relacionamentos difíceis, contrários aos meus, para que assim eu possa fazer o trabalho de uma aferição. E ele continua. Isso explica então a razão das nossas crises, encruzilhadas evolutivas em que o homem velho é chamado a dar passagem ao homem novo. A crise é um chamado, por vezes um grito, cujo objetivo é nos despertar para a necessidade de alguma transformação em nós mesmos. Olha que coisa linda, fantástica e verdadeira. Olha só. Vamos fazer uma reflexão, pessoal. Isso aqui é muito profundo, isso aqui é pura psicologia, é a verdade do que está acontecendo conosco, de nossas necessidades. É o que ele fala. Primeiro, no começo ele falou que não existe ninguém na Terra que não esteja passando por uma crise. Não existe ninguém na Terra que não esteja passando por uma crise. Ele fala, a crise é um chamado, por vezes um grito, cujo objetivo é nos despertar para a necessidade de alguma transformação em nós mesmos. Pois é. Quando nós estamos passando... Eu vou dar um exemplo de uma crise. Depressão. Digamos que eu esteja com depressão, vivendo à custa de comprimido, de ansiolítico, vivendo à culpa de antidepressivo. Ora, se eu estou com uma depressão, a angústia da depressão e o sofrimento da depressão, a crise da depressão, é um grito que a minha alma está dando. Depressão nós devemos entender assim. É o grito que a alma está dando, que algo de errado está acontecendo com ela. A depressão ela não está no corpo físico, ela está na alma. Algo não está acontecendo corretamente com a minha alma, com o meu comportamento, com o meu pensamento, com os meus ideais, com as minhas paixões, com os meus hábitos. Algo está incorreto. Então aí a alma, e de tanto persistirmos nesses equívocos, vai chegar uma hora que essas atitudes e esses pensamentos irão ficar cristalizados. E quando eles ficam cristalizados, é a hora que a alma dá o grito. Como é que ela dá o grito? Apresentando a depressão. Porque a alma, obrigatoriamente, ela tem que colocar para fora, expurgar suas impurezas, suas energias mórbidas,
E como é que a alma expurga suas energias mórbidas? Através das doenças. E uma dessas doenças é a depressão, que é um mal necessário. É o grito da alma. É preciso parar com o que estamos fazendo, com os nossos equívocos. Então, depois que a gente chega a essa conclusão, a gente percebe que a depressão, essas profundas mesmo, é uma das melhores coisas que pode acontecer com a nossa alma. Isso aí é extensivo ao câncer, a outras doenças, a outras patologias. É o grito que a alma está dando. Que algo nós estamos fazendo errado. Ou nós estamos fazendo algo errado, ou estamos deixando de fazer algo certo, ou seja, o bem. Porque o maior pecado que existe não é o da ação, não é? Das nossas atitudes durante a ação, mas da nossa omissão. O maior pecado que existe é o da omissão e não o da ação. Porque o erro faz parte daqueles que estão na ação. Aí ele fala, ó, repetindo, a crise, não esqueçam isso, pessoal, pelo amor de Deus. A crise é um chamado, por vezes um grito. É um grito, cujo objetivo é nos despertar para a necessidade de alguma transformação em nós mesmos. A alma está gritando, olha, você está fazendo algo errado, você está equivocado. Você não veio para a Terra para isso. Acorda. O grito é esse, acorda. Aí ele continua, toda crise é um apelo veemente da lei de evolução nos convocando a mudar aquilo que em nós se tornou foco do problema. Aí ele continua, por tal razão é que a crise representa um processo de burilamento espiritual. Isto é, um processo de aperfeiçoamento de nossa alma, que se fixou em condutas disfuncionais. Raiva, às vezes a gente tem raiva, isso vai trazer uma consequência no futuro. Às vezes a gente tem ressentimentos de algo que aconteceu, e isso vai trazer uma consequência no futuro. Às vezes o desamor, às vezes uma inveja tão sutil que a gente nem percebeu que ficou, que tem inveja do parente, do vizinho, do companheiro de trabalho que ocupou um posto que a gente não ocupou, ou então às vezes é ciúmes. Tudo isso são sentimentos que ficam alojados, inseridos no nosso perispíritos. E quando essas energias mórbidas elas ficam no nosso perispírito, a alma tem que colocar para fora. E ela vai colocar esse corpo estranho para fora através de doença, que é o grito que a alma está dando, que algo de errado está acontecendo com ela. Pode ser qualquer um desses que eu falei aqui, raiva, ódio, desamor, inveja, ciúme, sentimento de culpa, mágoa, ou então vitimismo, que é o que mais tem. A pessoa acha que tudo de ruim só acontece com ela, mas ela nunca para observar, se observar e ver que sua personalidade é difícil. Tem um gênio forte, não costuma ceder, não costuma calar, comigo é assim, comigo é assim. E isso vai trazer uma consequência, não vai ser boa. Vai ter choro e ranger de dente. Toda pessoa que tem uma personalidade difícil, que é marrenta, que não gosta de ceder, principalmente quando está certo, e a nossa doutrina sugere e propõe que mesmo que estejamos certos, nós devemos pedir desculpa, que é sinal de humildade. Quem não tem o hábito de pedir desculpa é orgulho, e o orgulho é uma patologia. Isso vai trazer crises para que a gente aprenda a se libertar desse egoísmo e desse orgulho. Quem não vem pelo amor vai ter que vir pela dor, ou seja, pela crise. Aí ele continua. Michelangelo, um dos maiores gênios da arte, ao ser elogiado por suas belas esculturas, afirmava que, na verdade, ele não fazia esculturas, pois elas sempre estiveram lá. Ele apenas retirava os excessos. Olha que humildade, tá vendo? Nós também somos uma obra de arte,
uma escultura divina que ainda não aparece em seu esplendor, por estar momentaneamente encoberta pelos excessos. E os problemas que enfrentamos são como o martelo e o cinzel, tirando os excessos de egoísmo e orgulho, matrizes de nossos padecimentos. Então, veja bem, o egoísmo e o nosso orgulho são matrizes, não é, de nossos padecimentos, ou seja, a causa, a origem de nossas crises e de nossos padecimentos, de nossos sofrimentos. Quando estivermos atravessando uma crise, tenhamos essa lembrança de que estamos passando por um tratamento de beleza espiritual e que ao final dele, nossas condições serão muito melhores do que antes. Para tanto, é preciso pensar na lei de renovação. Sofrer por sofrer não promove a melhoria de ninguém. A dor não é um fim em si mesmo, é apenas um meio de alerta para a necessidade que temos de renovar as nossas atitudes. Nessas horas devemos nos fazer duas perguntas. Que mal estou fazendo a mim? Essa é a primeira pergunta. Que mal estou fazendo a mim? Que mal estou fazendo ao próximo? Essas indagações nos permitirão descobrir os excessos que a vida está querendo desbastar. É no conhecimento de nós mesmos que vamos encontrar a chave que nos liberta do sofrimento, pois detectando o mal que está em nós, estaremos despertos para as pedras de tropeço. Não por outra razão, Jesus afirmou que era o conhecimento da verdade que nos libertaria. Qual é a verdade do nosso sofrimento? Em rápidas palavras, digo que o sofrimento é uma consequência do nosso distanciamento do amor e tem por objetivo despertar. E tem por objetivo o despertar da nossa consciência, não é? Para os roteiros de vida que temos escolhido para nós. Fica aí, portanto, para a nossa reflexão, esse maravilhoso ensinamento, não é? Onde todos nós devemos fazer profundas reflexões para nos conhecermos melhor. Uma boa noite para todos e que Jesus nos abençoe.